Boa tarde, pessoal e seguidores do canal Lulu e o Mundo. Sou o irmão Daniel Matari e estou aqui para interagir um pouco com a juventude, falarmos também sobre a Palavra de Deus, aquilo que concerne o andamento dos filhos de Deus, principalmente para os jovens. Então, queria abordar aqui alguns pontos e fazer alguns esclarecimentos para poder ajudar. E caso alguém tenha alguma dúvida, tenha seguido o canal, é só deixarem vossas perguntas e eu poderei responder numa próxima oportunidade. Queria falar sobre o primeiro ponto, que é esperar em Deus. Sabemos que não é fácil nesta fase, no tempo em que vivemos, ainda mais sendo jovens, adolescentes. Há realmente muita dificuldade encontrar um jovem hoje, estar concentrado na Palavra de Deus e agradar a Deus. Mas nada é impossível para nosso Deus, e a Bíblia diz que aquilo que nós estamos a passar, a dificuldade, as tentações, todos os cristãos espalhados no mundo inteiro passam pelas mesmas coisas, de acordo com 1 de Pedro, capítulo 5. Então, se nós temos testemunhos na Bíblia de jovens que andaram de acordo com Deus, de jovens que esperaram e agradaram a Deus, nós também podemos, por que não? Eu também sou jovem. Não o fato de eu ser um pregador que tudo vai bem, não. Passo também por dificuldade. Mas o maior segredo é nós confiarmos as nossas vidas em Deus e buscarmos a sua presença, buscar agradá-lo. Se nós lermos no Salmo capítulo 119, no versículo 9, há uma pergunta lá que foi posta: como um jovem poderá manter a sua vida santa? Em outras palavras, como um jovem vai agradar a Deus? A resposta também se encontra lá dizendo: somente observando a tua palavra. É obedecendo a palavra de Deus que nós poderemos agradar a Deus. Então, a única maneira de nós estarmos firmados em Deus, a única maneira de nós esperarmos em Deus é obedecer a sua palavra. A Bíblia diz que tudo tem o seu tempo. Eu sei que atualmente muita juventude procura agradar-se de acordo com as coisas do mundo, procurar amizades mundanas, mas sendo nós cristãos temos uma regra. Se vocês lerem a carta que Paulo enviou a Timóteo, no 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 22, Paulo poderia dar conselho ao jovem Timóteo que, olha, afaste-se dos desejos da mocidade. Quer dizer, todo desejo que é contrário à palavra de Deus, nós devemos nos afastar dele. Só dessa maneira poderemos agradar a Deus. A Bíblia diz: ninguém ama dois senhores ao mesmo tempo. A morte ou o inferno não é só para os idosos ou para os adultos, inclusive crianças. A partir do momento em que a pessoa consegue distinguir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, a partir dali a lei da consciência entra em funcionamento. E se a pessoa ignorar essa lei que Deus colocou em nós, mesmo se um dia nós morrermos, com certeza que passaremos na barra do julgamento e não teremos nenhuma desculpa. Um outro ponto que eu queria frisar aqui é sobre namoro. O cristão namora? O cristão leva a mesma vida que as pessoas mundanas? Não. Atualmente as pessoas consideram-se que são cristãos, mas levam uma vida normal de namoro e acham que é uma coisa normal. Não. Nós, os cristãos, não temos esse comportamento que os mundanos têm. Se nós lermos em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2, Paulo recebeu perguntas, Paulo recebeu cartas para que ele pudesse fazer esclarecimento sobre o casamento. E ele, ao responder, ele disse: seria melhor que os homens se afastassem de mulheres. Seria melhor que os homens não levassem essa vida. Mas para evitar a prostituição, para evitar a fornicação, para evitar a vida de namoro,
Então que cada homem tenha a sua própria mulher e cada mulher tenha o seu próprio marido. Quer dizer, o namoro mundano é diferente com o namoro cristão. Quando se fala de um namoro cristão, o namoro deve anteceder o casamento. O namoro cristão não é liberal, um amor livre. As pessoas fazem, desfazem. Não. Um cristão deve esperar o tempo certo e o momento certo. A Bíblia, no Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 e o verso 8, ele diz que há tempo para tudo. Há tempo para amar. E também nós vemos que Deus concedeu uma regra para os cristãos. E esta regra é casarem-se. Se eu começar a namorar alguém, é porque é algo sério e deve ser aprovado pelos pais. No mesmo livro de 1 Coríntios capítulo 7, Paulo dá exemplo de uma menina que é virgem, uma menina que nunca envolveu-se com ninguém. E Paulo diz que são os pais que têm a última palavra, são os pais quem devem decidir, são os pais quem devem aceitar se ela casa ou não. A palavra namoro não se encontra na Bíblia. Mas a palavra casar ou casamento, que é a união de duas pessoas de sexo oposto, encontra-se na Bíblia. Então, se nós notarmos mesmo no Antigo Testamento, o casamento era aprovado pelos pais. Eles até poderiam conquistar-se, mas obrigatoriamente tinha que haver o aprovamento ou autorização dos pais. E quando eles estão nessa fase de namoro é porque estão a preparar-se para casar. Sem beijos, sem carícias e sem relações sexuais. Porque isto é o liberalismo que o mundo tem. E para nós é pecado. Cristão não tem isso. Se nós levássemos também a mesma vida, Paulo não poderia proibir isso. Deus não poderia proibir a fornicação. Fornicação é uma relação que um jovem ou uma jovem solteira tem. É levar uma vida de namoro, chama-se fornicação, ou então prostituição. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade e se afastem da fornicação ou então da prostituição. O nosso corpo é um templo de Deus. Se vocês lerem no 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, a Bíblia diz: e não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que este templo sois vós, e este templo é um templo santo. Se alguém destruir o templo de Deus, se alguém levar o corpo, que é a casa de Deus, na vida de namoro, na sujeira, Deus pedirá contas desta pessoa. Meu conselho para vocês jovens, eu pergunto, sendo nós cristãos, casamos, não levamos essa vida de namoro. O namoro é uma fase de conhecimento, é uma fase de conquistar-se. Eu pergunto a vocês jovens que têm 13, 14, 15, 16, 17, talvez 18 anos, querem começar a namorar. Estão prontos para assumir um relacionamento? Estão prontos para casarem? Se não, por que vocês meterem-se nisso? Sigam o conselho de Deus, tudo tem seu tempo. Quando chegar o tempo que vocês têm maturidade, que vocês estão prontos, cada um de nós vai ter seu parceiro, vai ter a sua parceira. E não só. Se vocês levaram uma vida de namoro sem o conhecimento dos pais, sem o conhecimento dos vossos líderes espirituais, que são vossos pastores, vocês primeiro pecam contra Deus e em segundo, vocês correm perigo. Então, enquanto é cedo, enquanto Deus nos deu vida, façamos coisa para lhe agradar. Quando chegar o tempo certo, tudo será ou tudo dará certo. Um terceiro ponto que eu queria também frisar aqui é sobre atualidade.
do que se passa normalmente com a juventude atual no mundo inteiro. Está mais ligada nas redes sociais, assim como Facebook, WhatsApp, Instagram e muitas outras redes. A internet veio revolucionar o mundo e, infelizmente, há muita juventude que está a perder-se, há muita juventude que está a seguir os maus programas e acaba-se por perder-se. Alguns até acabam por perder a vida. Eu tenho seguido principalmente o que se passa em Brasil, mesmo aqui em Angola também já tem acontecido. Jovens marcam encontro com pessoas que nem sequer conhecem nas redes sociais. Eles são apenas amigos nas redes sociais, nunca encontraram-se pessoalmente e começam a namorar a partir dali, sem o conhecimento dos pais, sem o conhecimento do pastor, e marcam um encontro. E nestes encontros muitos acabam por perder a vida, porque nas redes sociais, muitas das vezes, as pessoas não são aquilo que eles dizem ser. Muitas das vezes eles usam perfis falsos e as pessoas acabam por perder a vida, acabam por serem desviados por causa disso. Então, sendo nós cristãos, temos uma conduta. A Bíblia diz: afastem-se das más companhias. Se você ler no 1 Coríntios capítulo 6, versículo 33, se eu não estiver em erro, vocês verão que Paulo está a dar conselho. Ele está a dizer que as más companhias tragam os bons costumes. Quer dizer, uma coisa errada, se você se apegar com ela, acaba por te levar a fazer a mesma coisa errada. Então, o melhor para vocês jovens, o meu conselho é esse, conforme Rei Salomão poderia dizer no Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, que enquanto és jovem, dedique-se a Deus. Enquanto és jovem, procure agradar a Deus. Porque chegará um momento em que você gosta pela vida e você vai dizer: não sei por que Deus me criou. Não sinto prazer em viver. É muito bom quando nós recebemos testemunho de jovens que se dedicam a Deus, de jovens que procuram agradar a Deus. É muito bom. E se notarem, neste mundo atual em que vivemos, se nós encontrarmos jovens que se dedicam a Deus, jovens que sabem controlar as redes sociais, jovens que sabem usar telefones, mesmo até programas de televisão, você verá que haverá sempre um despertar nos outros jovens ou nas outras jovens. Quer dizer, um grande exemplo será um bom testemunho. E só para retificar aqui, não é 1 Coríntios capítulo 6 que fala das amizades, dos amigos, mas sim 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Se nós temos amigos ou amigas cristãs, mas levam uma má vida, a Bíblia diz: apartai-vos deles. Afastem-se deles ou então delas. A salvação individual. Não importa o que a tua amiga cristã, que a tua irmã em Cristo ou o teu irmão em Cristo faz. Se aquilo é errado, afasta-se. Porque a Bíblia diz que a alma que pecar é a alma que morrerá. Cada um vai pagar, cada um será julgado de acordo com as suas obras. Não siga os maus exemplos. Siga aquilo que agrade a Deus. Se tens pessoas que estão procurando te induzir no erro, afasta-se deles. Não adianta você viver em prazeres do mundo e no fim perder a vida eterna. Ninguém está proibido usar as redes sociais, ninguém está proibido a ter amigos ou amigas, mas que saibamos escolher os bons amigos, que saibamos usar as redes sociais e, sobretudo, que possamos fazer coisas que agradem a Deus. Não vivamos para agradar os homens, não vivamos porque os homens estão a nos ver, mas vivamos para agradar a Deus. E, sobretudo, devemos pensar que tudo quanto estamos a fazer, tanto faz nas escondidas como em público,
Deus está a ver-nos. E a Bíblia nos diz que Deus pedirá conta de tudo aquilo que for bom e tudo aquilo que tenhamos feito, tanto faz à luz do dia, tanto faz em público como nas escondidas. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 até 14. Meu último conselho para terminar: jovens, eu sei que a vida não está fácil, eu sei que há muitas provas, muitas tentações, mas nós temos um Deus do possível. Aquilo que é impossível aos homens, a Deus é possível. Se nós nos entregarmos totalmente a Deus, se nós nos entregarmos nas orações, se nós pedirmos auxílio a Deus, Deus virá em nosso socorro. Examinem tudo, tirem o que é bom, fujam do que é mal e até mesmo da aparência do mal. Saibam fazer boas escolhas, sigam o canal e teremos sempre novidades. Que Deus abençoe vocês e que fiquem com a paz de Cristo.